Vibe Mundial FM. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Agora, o tema de hoje é muito importante. Olha o tema, sem enganações. Olha aí, sem enganações. Agora, de quais enganações eu estou falando? São tantas que eu preciso explicar de quais eu estou me referindo, quais eu estou falando aqui. Eu vou mostrar, e para mostrar essas enganações, eu vou fazer de uma forma, acho que bem interessante para você. Eu vou mostrar os fatos e depois como as notícias sobre esses fatos chegam modificadas, mudadas, né, até nós. Então, eu vou falar, olha, o fato é esse, notícia chega assim para a gente. Como eu venho acompanhando a geopolítica internacional, eu afirmei em um programa de rádio anterior que o escândalo internacional dos e-mails do Dr. Fauci seria o começo de uma série de denúncias importantes sobre o que está realmente acontecendo nessa pandemia atual. Deixa eu fazer um comentário que alguns ouvintes muitas vezes fazem. Bom, alguns podem comentar o seguinte, lá vem você com notícias internacionais, né? O que isso tem a ver com a realidade do Brasil, com o meu dia a dia, com o meu cotidiano? Deixa eu explicar uma coisa. Atualmente está tudo interligado. O mundo não é mais assim, olha, o Brasil vive uma realidade, os Estados Unidos vive outra, a Alemanha vive outra. Claro que tem particularidades, mas o mundo está globalizado. Então, tudo que acontece aqui repercute ali. E tudo está muito interligado, né? Vamos lembrar que esse Dr. Fauci, nos Estados Unidos, é como se fosse o ministro da Saúde no Brasil. É ele que dá as diretrizes para a saúde. Então, termos como negacionista é um termo que ele criou lá nos Estados Unidos e chegou aqui. Então, muitas coisas que foram feitas por ele lá chegaram aqui um tempo depois, né? Então, atualmente, tudo está interconectado. O que acontece fora está ligado ao que acontece aqui no Brasil. Então, entender isso é entender os fatos de uma forma mais ampla, pela geopolítica, pela política internacional e tudo mais. Então, aí a gente começa a compreender o que está acontecendo por aqui. Vamos agora aos fatos e como esses fatos são noticiados, especialmente aqui no Brasil, né? Primeiro fato, olha aí, mais de 3.000 e-mails do Dr. Anthony Fauci, que é chefe do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, e, como eu disse, o Dr. Fauci nos Estados Unidos é como se fosse o ministro da Saúde aqui. O que ele determina é o que as pessoas seguem em termos de saúde. Lá e depois vem para cá. E foram divulgados esses 3.000 e-mails pelo site BuzzFeed, né? Esses e-mails são tão escandalosos que até o jornal Washington Post, que normalmente é discreto e não fala muitas denúncias verdadeiras, né? Fica mais assim na dele, né? Se referiu a eles como muito reveladores. Então, esses e-mails, na verdade, são muito reveladores. E se a pessoa quiser fazer um estudo e dar uma conclusão, ela vai ter que ficar um tempão. Imagina mais de 3.000 e-mails. Então, você tem que ir lá ler um por um. Então, quem quiser fazer o estudo aprofundado, vai ter que ler muito, né? Agora, e aí? Como a grande mídia do Brasil noticiou esse escândalo internacional? Você deve ter percebido, né?
Olha, com algumas e honrosas exceções, simplesmente não falou nada. É como se nada tivesse acontecido. Aqui no Brasil, tem duas notícias circulando, nem vou dizer quais são, mas duas, aqui e ali. Ponto. Não se fala muito do que está acontecendo fora do Brasil. E quando se fala, já se fala de forma modificada. Então, vamos para o segundo fato. Ué, mas então o que revelam esses e-mails? Bom, numa dos e-mails, né, o Dr. Christian Andersen alerta que o vírus da atual pandemia, o SARS-CoV-2, pelas suas características genéticas, pode ter sido manipulado em laboratório e escapado do mesmo laboratório. Então, isso já é algo que está sendo muito discutido nos Estados Unidos. E teve alguma repercussão aqui no Brasil. Algumas reportagens começaram a falar sobre isso, mas vamos fazer a pergunta que não quer ser calada, né? Bem a propósito, né? Como a censura instalada no Brasil, aí você vai dizer, não, André, censura era lá da época da ditadura militar, ou a época do domínio militar no país, ou a época da intervenção militar, cada um chama de um jeito, tá? E eu respeito todas as formas de ver isso daí. Ok. Então, lá naquela época, tinha censura. Atualmente não tem. Escuta, você acha que os apresentadores do YouTube ficam falando nomes diferentes? Então, em vez de falar o nome do presidente americano, fala Bidê. Por quê? Porque se a gente fala determinados nomes, eles cortam. E está ficando tão ridículo que corta nomes. Então, você não pode falar o nome do atual presidente dos Estados Unidos, eles cortam. Então tem uma censura, só que a censura antiga, toda censura é ruim, mas a censura antiga cortava conteúdo de cunho político. Hoje corta-se conteúdo de cunho científico. Então você não pode falar à vontade, tem que mudar nomes e tudo mais. É uma ginástica muito grande, né, para que as notícias passem para o público. Bom, então vamos lá para a pergunta. Como a censura instalada no Brasil, principalmente nas mídias sociais, então foi instalado nas mídias sociais, porque na grande mídia já tem a filtragem própria. Então na grande mídia já não passa determinadas notícias. Como passam nas mídias sociais, então eles tentam cortar das mídias sociais. Agiu diante das pessoas que simplesmente questionaram se o vírus foi manipulado em laboratório durante o ano inteiro de 2020. Então, algumas pessoas fizeram essa pergunta. Ué, mas eu não acredito tanto que o vírus tenha vindo da natureza, por vários motivos. E se você analisar bem, se ele viesse da natureza, do morcego, demoraria mais de 800 anos para ser transmissível para o ser humano. Não é assim, não passa de uma espécie para outra assim tão facilmente. Então, tudo indica, e agora cada vez existem mais indícios, que é um vírus quimera produzido em laboratório. E eu passei para vocês os artigos científicos, tinha um de 2015, de Duncan Butler, que fala disso, da revista Nature. Então, na verdade, é um questionamento que as pessoas podem fazer. Escuta, agora as pessoas não podem mais pensar. É só ouvir e obedecer? Escuta, que é isso? Então, essa censura instalada nas mídias sociais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, derrubaram páginas e suspenderam algumas contas de pessoas que apenas questionaram se o vírus da atual pandemia, esse vírus SARS-CoV-2, teria sido manipulado em laboratório. A pessoa simplesmente questionou, ela se perguntou, pumba, derrubaram páginas, pumba, cortaram pessoas, porque elas se questionaram. Então, é uma censura que quer que você não pense mais, que exista apenas uma forma de pensar, que é a forma que eles querem que a gente pense. Então, você viu George Orwell, 1984?
Você viu, você leu a distopia, quando querem forçar todo mundo a pensar de um jeito, as pessoas não podem mais se questionar das coisas, está ficando parecido, né? Mas veja bem, nós vamos nos libertar disso. Eu estou falando que está parecido, mas vou falar de como estamos já nos libertando. Não é que iremos nos libertar, já estamos. Porque, olha uma forma, estão surgindo mídias, da grande mídia, que estão falando a verdade. No Brasil, nos Estados Unidos, eu não vou citar quais, você sabe quais são. Estão surgindo também, no YouTube, nas mídias sociais, cada vez mais páginas que falam a verdade. Então, já está havendo uma reação a essa censura que querem pôr um modo apenas de se pensar. Vibe Mundial 95,7.